Fala pessoal, Henrique Ribas, tudo bom? Estou aqui do meu lado com a nova membra desse nosso antigo projeto Pós-Cast, que já tem anos que a gente basicamente não bate um papo aqui com a turma da pós-produção e basicamente também tem anos que eu estou doido para voltar com isso tudo. E a gente, por um encontro do acaso, tivemos num congresso aí próximo ao início de outubro, onde eu e a Carla Toscano, minha nova parceira de pós-cast, minha nova parceira de podcast, trouxe essa vontade de querer participar de um podcast, situou na nossa conversa que poderia estar participando e assumindo o podcast sozinho. Eu falei, não, opa, peraí, deixa Queria eu que eu roubar quero esse seu podcast de lugar. volta para mim. Não vai roubar tão fácil não, apesar de que isso aqui é livre para todo mundo, para a gente poder prosperar. Eu não estarei aqui para sempre, mas agora o presente é nosso. E Carlinha, ser presente para todos, daqui a pouco eu me apresento um pouquinho, porque faz, como eu disse, meses, anos que a gente não está de volta nesse projeto. Eu estou muito orgulhoso de estar ao seu lado. Obrigado por estar incentivando. E eu quero saber também um pouquinho mais sobre você. Que é isso. Bem, primeiramente, muito obrigada, né, por ter aberto aí esse espaço, aberto as portas aí do podcast. Eu, como já disse para você, disse para o Petrucco, é um programa que eu acompanho de verdade, já faz um tempo já, né? Mais ou menos quando eu comecei ele na pós-produção, é quando lançou o podcast. Então, era algo que eu acompanhava, sempre amei podcast, sempre gostei de me comunicar. Então eu vou falar aí bem rapidinho, né, quem eu sou, por que que eu caí de paraquedas aqui, e por que que esses doidos aceitaram que eu entrasse no projeto. Bem, eu sou a Carla Conta um Toscano, pouquinho. eu sou empresária, tenho uma empresa de pós-produção para fotógrafos, então a gente edita foto para fotógrafos, tem uma equipe que faz esse serviço, e também trabalho como educadora na área de pós-produção, só que mais voltado para fotografia de família, tratamento de newborn, gestante, e ali do Photoshop, né? Aliso umas bundas, como dizem por aí, do povo ali, das gestantes e tudo mais. E produzo conteúdo para a internet também, tenho meu canal do YouTube, já tive um outro podcast, né? Mas o negócio da pós-produção morde mais do que o da fotografia, né? Então, cá estamos nós, né? Fiz esse meu querido reviver esse projeto. Falei, Ribas, pelo amor de Deus, volta com o negócio, é o único, não tem. Onde que a gente vai discutir de pós-produção, né? Pô, vamos bater um papo sobre isso, né? Então, Pois é. estamos aí de volta. Que bom, estou muito feliz com a sua insistência nisso e vontade, porque eu acho que a gente compartilha de é, atribuições, assim, né, de vontades e de caminhos até trilhados aí na parte da fotografia, da pós-produção. Você vai me conhecer um pouquinho agora, que eu vou trazer um pouquinho, para quem não me conhece, quem é o Ribas por trás disso tudo, né? E eu acho que isso traz uma conexão grande. Eu acho que eu tô nessa vida, eu mudei de profissão completamente exatamente pelo fato de eu precisar estar me relacionando com pessoas do meio. Então, rapidamente te trazendo isso. O Ribas aqui é um cara que já está na fotografia desde 2004, respirando a fotografia, e desde 2006 eu vivo disso, basicamente. Eu larguei a TI, que era o meio onde que eu trabalhava programando, desenvolvendo sistemas para uma multinacional, que não me trazia felicidade, eu ficava incubado num computador, não que eu não esteja agora, né? Mas eu Né? ficava Não que a gente não incubado num faça isso. computador de 8 às 18, para não falar 19, 20, 21, mas quando meu chefe não chegava às 6h30 da tarde, uma sexta-feira, falando que eu precisaria ficar aos finais de semana. Não que eu não faça isso hoje, porque às vezes eu fotografo casamento sexta, sábado e domingo, mas a relação é um pouco diferente, né? Porque o contato com as pessoas ele é muito real. Eu via o mundo inteiro passando por detrás é, de tudo que estava acontecendo, né? O acesso meu era pela internet para ver o que estava rolando, as notícias, meus amigos, as viagens e tudo mais. E eu estava lá parado e travado. E isso me trazia uma angústia danada. E isso me veio então a sair desse meio, largar a faculdade, me graduar como designer gráfico, especializar em pós-produção, assim como você. Me especializei especialmente no Lightroom. Faço também, claro, não somente aulas, mas também trabalhos de Photoshop, pós-produção, execução de toda essa questão de tratamento. Me envolvo com empresas do meio que eu acredito a respeito, né? E eu tenho orgulho de dizer com toda tranquilidade que talvez eu tenha essa cadeira um pouco presente nas pessoas com maior presença nesse meio hoje do tratamento de imagem no Brasil, na América Latina, onde eu já pude palestrar em basicamente todos os congressos e trazer esse impacto nesses milhares de pessoas que estão hoje consumindo o meu conteúdo e às vezes também influenciando outros profissionais que estariam também trazendo novas possibilidades de pensamento. E esse é um dos grandes objetivos aqui do podcast. Eu tenho a premissa na minha vida que sozinho eu não chego a absolutamente lugar nenhum,
e, principalmente, que o meu conhecimento é fruto da troca de informações, troca de experiência, troca de tudo aquilo que a gente possa ter entre profissionais ou profissionais relacionados, para a gente chegar em resultados mais evoluídos, para a produtividade ser mais evoluída. Então, assim, Com certeza. esse talvez seja os pontos que a gente compartilha. Eu posso estar errado, mas eu vejo a questão da produtividade, da execução bem feita, de tudo aquilo que a gente tem capacidade de chegar num patamar maior para fazer mais, melhor em menos tempo, com a minha experiência de execução, mas também com o aprendizado de outros. E aí esse bate-papo do podcast me trouxe muito disso, sabe? De trazer cada vez mais essas melhorias do meu dia a dia para poder então masterizar e trazer então como que eu faço hoje para como que vai ser feito amanhã por outras pessoas ou até por mim mesmo. Enfim, muitas coisas relacionadas, né? Eu acho que isso traz um meio termo de tudo. Eu acho que eu tinha essa necessidade de fazer esse overview para todo mundo, porque fazia alguns anos que a gente não fala do podcast, foi bem antes aí da pandemia, era o único e tem uns 10 episódios aí prontos aí, espalhados na internet, no Papo de Fotógrafo, sobre o meio, com grandes profissionais. E uma das coisas que eu sentia falta era essa condução de uma dualidadezinha, né, 2 a 2 aí, que a gente possa trocar ideia e não ficar só dependente sempre de um convidado que, às vezes pode ter algum tipo de problema ou às vezes Sim. a gente não tem a condição de gravar. E eu queria bater papo, literalmente bater papo, Não, trocar mas às ideia. vezes até conversando com o convidado, né, é legal essa dualidade, né, esse pontos Sim, de vista diferentes, né, porque é uma é. conversa, um bate-papo, não é uma entrevista, né, que senão fica Marília Gabriela, né. Exatamente. E eu não estou aqui para pesquisar nada, a gente entrou aqui no meio e para quem não sabe ainda, o papo de hoje é sobre inteligência artificial, sobre aquilo que o mundo está falando, sobre aquilo que a fotografia está respirando, sobre aquilo que os congressos estão trazendo, né, e o que eu preparo é aquilo que eu estudo. Então, ou seja, a gente vai estar então trabalhando naquilo que eu vivo, e eu tenho certeza que a gente vai ter um papo super gostoso aí, né. Bem, eu acho super importante, você falou essa questão dos congressos, a gente vai falar hoje sobre inteligência artificial e sobre como as pessoas precisam se atualizar e tudo mais. Trazer um pouco essa palavra, né, que a gente vive tanto nos congressos de fotografia, um pouco para essa área também da pós-produção, que eu sinto um pouco mais falta de ter essa conversa, né? Que nem com quem que a gente vai conversar para falar sobre edição de foto ou sobre quanto que eu cobro no meu trabalho, na minha pós, mais voltado para essa questão, como a gente consegue ver hoje essa união um pouco maior entre os fotógrafos, né? Porque hoje a gente tem bastante congresso que fala sobre isso. E os editores não têm onde se encontrar, né, para poder conversar. Então, eu acho que isso vai ser algo que vai acrescentar e agregar bastante também na nossa conversa. Eu também acho. A gente até tem um congresso voltado para isso, que é o Photoshop Conference, Sim, eu produzido já pelo fui Alexandre já. Pise, Esse ano não né. teve. 2023 Não não teve. teve. É, Eu tive a oportunidade de palestrar lá 2 vezes e, assim, um evento sensacional, só que ao mesmo tempo é um evento que tem muito mais a galera da publicidade, do retoque, do que a base que a gente vive, que é o sim. que eu e você estamos inseridos, né. Nós somos ou éramos ou estamos fotógrafos, mas a gente tem a base da pós-produção mais presente no nosso dia a dia, seja para tratamento, seja para retoque, seja para pós-produção de outros fotógrafos, seja para finalização ou dar aula, né? E esse meio nosso não tem tanto essa conexão, né? E para a gente poder trocar ideia. Outro dia eu estava num congresso e eu fiquei super feliz assim de ver a profissional utilizando as mesas macro para poder criar os atalhos e tudo mais. Eu falei, caraca, eu faço isso, velho. Eu nunca tive ninguém para conversar, eu sempre procurava nos fóruns americanos. Como é que você programa o seu? Como é que você faz e tudo mais? Isso traz como que se diz assim, um viés meio nerd, né? Mas É, é total. a gente sente falta, né? A gente às vezes está criando coisas e precisa às vezes pelo menos validar, sabendo que, cara, foi legal, eu fiz isso, eu tô fazendo igual, entendeu? Isso traz uma coisa bacana. Assim, outro dia você me falou também que você usa as mesmas mesa macro, né? Alguns Sim, teclados sim, diferentes sim, aí. é. E, e eu achei massa, porque eu sou cheio dessas coisas, sabe? Eu tenho aqui um, um teclado todo diferentão para poder colocar isso. Tem outros mais dois teclados, tem um mouse que tem todos os botõezinhos para poder fazer não sei o que lá. Às vezes eu pego um teclado comum, transformo ele em outros atalhos. Aí todo mundo fala: Poxa, pra que tanto atalho? Como é que você consegue decorar tanto atalho? Eu já não decoro os atalhos normais. Eu falei: É exatamente isso. Eu não decoro os atalhos normais, eu crio os meus do jeito que eu quero Sim, para eu poder ter produtividade, entendeu? sim. Mas ó, papos bons sobre aquilo que a gente pode vir a conversar durante os vários meses e anos que, se Deus quiser, esse novo formato aqui, essa nova parceria, dessa
condução como host junto comigo, acho que podem trazer, digamos, mais frutos e mais papos. Então, primeiro ponto, não existe mais convidado aqui entre nós dois. O Sim. papo é nosso, então esteja super à vontade aí para você conduzir da maneira como você também desejar, porque a casa é sua. A Segundo casa é passo, nossa. a todos vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, é muito importante a relação, né? Essa troca, essa comunhão de vontade de aprender e de você estar observando. Então, a partir do momento que você está ouvindo, surgiu uma dúvida, aconteceu alguma necessidade, quer um comentário, tem um assunto que você gostaria de bater um papo, tem alguém que você possa indicar, pode ser até você mesmo, quem sabe, está aqui com a gente num bate-papo super legal. Então, fique muito à vontade. Primeiro, se inscreva. Segunda, deixa seu like. Terceiro, deixa seu comentário. Quarto, está aqui embaixo de cada um de nós, nossos arrobas, @HenriqueRibas, @CalaToscanoFotos. Nos sigam, nos encham de alegria aí, às vezes com um print daquilo que você está vendo, ou com um comentário, com uma citação daquilo que veio, e principalmente com a sua participação. A participação de vocês para a gente é mais do que importante, porque é só com ela que a gente vai perceber que nós estamos num caminho certo, que a gente tem informações que estão impactando vocês e que vocês têm dúvidas que a gente possa vir a solucionar. Por que não? Né, Carlinha? É, dá aquele quentinho no coração, né, você dá aquela sensação de que você não tá falando sozinho, né, sem contar também que quando você faz essas coisas, outros fotógrafos, outras pessoas, elas acabam descobrindo, né, o programa, acabam descobrindo a gente e também interagindo, e aí a gente vai tendo mais pessoas, né, para poder conversar e vai crescendo aí a comunidade e o podcast e tudo mais. É isso aí. Quando um dá um like, quando um comenta, quando um segue, o algoritmo melhora e a coisa funciona, e assim é a rede social no vício diário de cada dia. Mas, bom, por falar em rede social, desde que eu me encontro por gente presente nas redes sociais e o que os anúncios surgiram, eu acho que as pessoas não têm noção disso, mas a inteligência artificial já vem rolando. Não é à toa que se a gente brinca, né, que eu falei alguma coisa perto do celular, apareceu um anúncio para mim logo em sequência. Sim, tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo entendendo, mas por detrás disso tudo tem um armazenamento gigantesco de dados, né? As grandes do meio aí, elas armazenam muitas informações, seja a nosso respeito, seja a respeito do computador, seja a respeito do software que você usa, seja a respeito daquilo que você fala, daquilo que você faz, aonde você está. E é por isso que as indicações, tudo isso acontece de uma maneira aleatória, né, mas na Uhum, verdade está tudo muito bem uhum. pensado, porque tem a inteligência artificial por trás. E hoje a gente tem um impacto muito grande isso, né. A gente tem hoje inteligência para tudo, para fazer vídeo, para fazer um fake de uma pessoa, que faz um fake da voz, que também faz a criação de novas imagens artísticas, que faz então a tradução de informações, que fazem a legenda de informações, que faz a criação de textos, que fazem então a mesclagem de imagens, que aí entraram com isso dentro do Photoshop e colocaram isso dentro do Lightroom. E tem softwares como o Aftershoot, que faz a seleção e o tratamento das suas imagens de maneira automática. Eu estou citando apenas alguns, porque a gente está no início disso tudo. Apesar de já ter anos que as coisas estão presentes no nosso meio, eu acho que fazem meses que a gente sentiu o impacto de uma Sim. realidade muito bem presente no nosso dia, com coisas mais factíveis, com o acesso maior à população. E eu estou vendo muita gente ou preocupado, ou nem aí, ou engajado. Só que o engajado eu acho que ainda está numa parcela muito pequena. Eu Como é que acho você que está vendo tanto tudo isso hoje, Carlinhos? preocupado eu acho que tanto preocupado quanto engajado ainda está numa parcela muito pequena. Eu percebi que isso chegou principalmente para fotografia de família, quando apareceu, né, dentro do Photoshop. O Photoshop, ele teve aquela mesclagem, né, ali dentro do Photoshop Beta, que Photoshop Beta sempre existiu, que a gente começou a ver o novo Photoshop Beta. Eu falei: "Gente, versões de beta da Adobe sempre existiram", né. Só que acontece que agora a gente consegue utilizar ali a inteligência artificial generativa. Aí que caiu no colo do pessoal, né. E hoje, quando a Me gente está corrija se eu estiver gravando. errado, Carlinhos. Desculpa te cortar, eu vou te cortar sempre, tá? Você me Não, tudo perdoa. bem, sem Eu gosto problema. Eles porque às que vezes eu lutem corto seu com. raciocínio. Eles que lutem. Eh, Você me falou que o beta estava sempre presente. Eu vou te fazer uma pergunta, porque talvez eu não sabia. Eu já faço parte do time beta do Lightroom desde 2012. Ele vai entregar a idade agora que ele entrega. Não, 2012 não, 2000 e
2013, mais ou menos, alguma coisa assim. E há uns 4 anos atrás eu entrei beta do Photoshop. Então, como eu sempre tive acesso a esses softwares, e eu não sei, e eu acho que não é a mesma versão dos betas que estão presentes para as pessoas acessarem, tá? Mas eu, para mim, era restrito. A gente não tinha acesso a isso. Isso Eu é acho que novo, não? ele veio mais com Creative Cloud. Quando eles lançaram mais o Creative Isso. Cloud como uma comunidade, aí tem lá todos os aplicativos em versão Ah, beta. entrou, né? Não sei se o de vocês, dos beta testers, é diferente, mas já tinha Não, lá a com toda versão certeza porque a gente tem acesso a coisas que a gente, inclusive, assina documento que está a gente não pode nem muito em falar a respeito. teste, né, ainda, É, é. na fase de Mas me desenvolvimento, deu, né. me deu essa curiosidade. Legal, É. bom É, saber. mas Mas não é o desculpa te cortar, novo volta aqui. não, tudo bem, não é o novo Photoshop Beta, isso aconteceu em maio, né, desse ano de 2023, não sei quando vocês estão vendo isso, né, o YouTube, ele tem essa questão que ele é uma coisa perpétua, então às vezes um assunto hoje, amanhã já não é mais pauta. Hoje, por exemplo, as pessoas elas começaram a perceber a inteligência artificial generativa, porque eu acho que é legal também a gente fazer um apanhado geral do que é inteligência Divisão, né? artificial, o que é essa generativa, porque tá rolando, não sei se você já fez, se você já descobriu, que é para fazer seu avatar lá no estilo Disney Pixar. Então as fotógrafas estão tudo doida. Essa semana foi uma chuva de pessoas trocando a foto do Eu, perfil. eu não tenho essa habilidade de estar sempre nas trends. Como é que funciona isso? Bem, primeiro, né, a gente vai falar hoje bastante de inteligência artificial, acho que essa parte de programação, acho que você vai entrar mais, mas eu comecei a me especializar antes mesmo do Firefly, né, de surgir a inteligência artificial da Adobe, eu já fuçava ali no DALL-E, no Midjourney e tudo mais. O que é a inteligência artificial generativa? Ela vai gerar do zero uma imagem para você a partir de um prompt, né, a partir de um texto que você vai colocar. E agora, né, em 2023, agora em novembro de 2023, dentro do DALL-E, o DALL-E ele está disponível dentro do Bing agora, que é da Microsoft. Então o DALL-E, que é da empresa que faz o ChatGPT, da EA, né, eles também estão dentro do Bing, que é da Microsoft. Então você consegue criar uma imagem dentro do chat do Bing, que é o ChatGPT, né? Então eles uniram duas empresas. E aí você precisa ter uma conta, né, da Microsoft, Hotmart. Hotmart é para quem é velho, né? Hotmart não, Hotmail. Uma conta Hotmail. Hotmail ou Você tá Outlook, doido né? para vender Hotmail para quem é curso? velho. Inclusive, eu vou deixar vocês deixar o link aqui. Deixar aqui embaixo. E aí você tem que ter um Hotmail ou Outlook para você poder logar, e aí você coloca lá. E só que começou a surgir, né? Você pode pedir qualquer coisa, pode pedir no estilo Simpson. E aí, só que as pessoas começaram a falar: nossa, que bonitinho, como é que você fez isso? E aí tá uma trend assim, as pessoas fazendo o seu avatar ali com a carinha de Pixar. E aí parece que as pessoas entenderam agora o que é, sendo que já tem aí há uns 2 anos, mais ou menos, né? A inteligência artificial generativa. Né, que é você Que gerar uma legal. imagem através de um Eu não prompt. sabia, tá aí. Eu sabia que o ChatGPT, né, a Microsoft é uma das investidoras lá dentro. Eu sabia que ela tinha embutido dentro do Bing isso. Bing, para quem não sabe, é o buscador da Microsoft, que normalmente já vem como principal buscador dentro do Edge, que é o browser da Microsoft. E olha só a Uhum. treta, gente, que é um software hoje que substitui o Internet Explorer, que é todo baseado no Chrome da Google. Então, assim, é uma zona danada, no final das contas, a gente começa a ter tudo muito convergente, entendeu? Mas eu não sabia que o Dowley era dessa mesma empresa e que ele estava embutido aqui, não. Que legal, bom saber, Agora bom eles estão saber. junto com o Bing. Vou. Tanto que quando você entra, né, Bing Image Creator, aí aparece lá, tipo, Buy Down, aparece Que o que legal, tá ali do ladinho. E aí, meu, as fotógrafas de legal. família estão, tipo, maluca agora, fazendo ali o avatar delas, fotografando o newborn, porque é um pouco mais intuitivo do que o Midjourney. Mas é aquilo, é isso que torna a inteligência artificial, porque ela está aprendendo. Então, cada vez que eu coloco lá e eu falo que aquele resultado não é legal porque a mão não ficou boa, as pessoas falavam: "Ah, não sabe desenhar a mão". Eu falei: "Ah, não sabe desenhar a mão como todo artista, porque eu desenho e eu também não sei desenhar a mão". Então eu acho que ele imita o que a gente faz. Se as pessoas desenham mão feio, ele também estava desenhando mão feio. Mas, assim, em um ano que eu estudo mais ou menos os prompts da inteligência artificial, isso evoluiu, assim, demais. Então agora, quando o Bing lança, já está muito mais avançado do que era antes, e por enquanto está gratuito.
né, você só precisa ter a conta, e você tem lá uns créditos para você poder gerar rápido, mas mesmo com esses créditos para gerar rápido, como deu uma hypada, ontem eu tentei gerar alguma coisa de Halloween para o meu filho e não consegui, porque estava sobrecarregado o servidor, né, E eu acho que então continua, porque enquanto você vai falando, eu falei: "Eu vou criar meu Avatar agora para não perder a trend", aí tá assim: "Você não pode enviar mais prompts, aguarde até que outras criações em andamento sejam concluídas antes de tentar criar a sua". É, Falei: "Então, vamos esperar". é, Mas isso é a questão hoje, vamos pensar o seguinte, né, gente tem hoje, ChatGPT como o principal, eh a principal inteligência artificial que é voltada para a criação de texto, né, sim, não é a parte generativa. Generativa é onde a gente vai estar criando imagens a partir de informações textuais que a gente chama de prompts, como se fossem uhum, palavras-chaves, mas a gente hoje em dia pode escrever mais do que simplesmente colocar palavras-chaves. Apesar de que o Midjourney, que é uma dessas inteligências, ainda trabalha muito com palavras-chaves, né? Você descreve pouco, você sim, separa o prompt em vírgulas e coloca termos técnicos, né, que sim. isso aí vai melhorando um pouquinho mais a aptidão da coisa É a acontecer, ele é anatomia do menos prompt que a gente intuitivo. chama, é. É, Tem exatamente. uma tem uma anatomia certa para E você poder fazer, chegar num resultado legal, uma sequência de coisas legais ali. isso, é como se fosse pensem como se fosse o você vai colocar, por exemplo, o escrever o endereço seu para um documento oficial, né, você vai colocar rua, avenida, praça, nome, número, né, vírgula, número, apartamento, sala, CEP, número, cidade, estado, país. É mais ou menos esse o tipo, só que claro, você tem centenas de possibilidades, você tem centenas de argumentos, você tem centenas de possibilidades de você configurar a imagem final, seja com um tipo de lente que você queira que a imagem tenha usado, como se fosse supostamente para a captação daquela imagem visual, ou o formato dela, se vai ser no formato vertical, horizontal, qual que é a resolução, se vai ser em alta, baixa, média resolução. Então, tem muitos artifícios que a gente pode. Quem sabe no outro a gente não faz um podcast de treinamento, né? De a gente falar e falar do prompt. A É gente faz porque isso só a para o gente é YouTube e a muito coisa do acontece. visual, né, dos cursos, já mostrar na tela aqui. É, a gente fica viajando. Agora, voltando àquela questão do chat GPT, por que a gente tem essas barras hoje? Porque a gente tem os planos pagos que vão priorizar o uso do servidor, onde que essas ferramentas estão armazenadas, para a gente poder ter velocidade. Quando você não paga, você pode estar usando gratuitamente, pelo menos algumas delas, né? Eh, mas você usa ou uma versão que não é a última, como o ChatGPT está disponibilizado a versão 3.5, mas a 4.0, que é muito mais evoluída e é algo de, assim, de quilômetros de distância mais evoluída, ela é só para quem paga. Já o, o 3.5 não é. E aí, quando você cai nessas que você ainda não está pagando, você tem menos prioridade, porque, claro, o servidor é único para o mundo inteiro. Sim, E isso traz um gargalo grande que eles precisam, de alguma maneira, estar filtrando e conduzindo. Mas também não achem que o mundo vai beneficiar a gratuidade. E a gente já vê isso muito até no Photoshop. Né? O Photoshop, a sim. partir de 1º de novembro de 2023, exatamente daqui a poucas Hoje? horas, É. talvez, né? Mais conhecido como hoje, é, vai haver uma mudança nos planos. Como é que vai funcionar esses planos? Calma, você não vai deixar de conseguir fazer as suas generatividades, as suas gerações. Mas se você hoje assina um plano completo da suíte de aplicativos da Adobe, você tem 1.000 créditos em um mês para poder criar. E esses 1.000 créditos servem para quê? De acordo com o texto que a Adobe criou, ela, ela te traz imagens de 2.000 por 2.000 pixels, o que não é uma imagem tão grande, né? 4 megapixels. Ela, ela gera um crédito para você, às vezes, estar tirando um simples microobjeto da cena ou criando uma expansão da sua tela ou fazendo a substituição de um grande elemento. Então, nessa resolução, um crédito serve para isso. Se imagens forem maiores, pode ser que ela gaste um crédito a mais para isso, ou meio crédito a mais para isso. Então, para cada ponto, se você mandou criar, não gostou, criou outro, criou outro, criou outro, É, criou outro, vai cadê criando esse? É um, crédito. vai criando, vai comendo crédito daquilo que você tem. E vai chegar no final do mês, se você precisar de mais de 1.000, vai precisar comprar mais créditos. Mas se eu não quiser comprar mais créditos? Não, se você precisar, basta você continuar a fazer, só que vai ficar mais lento, que é exatamente o mesmo processo que está acontecendo. Você vai entrar numa fila de pessoas que vão estar, né, deixando você ou não trabalhar. Para os planos mais baixos, vai ter só menos créditos. Então, se você tem um plano fotográfico, que é o do Lightroom Photoshop, eu esqueci quantos créditos são, mas eu acho que é 100 ou 200, alguma coisa assim, tá? E, claro, é uma empresa
precisa lucrar, Sim, tem um processamento gigantesco por trás disso e, claro, vai ter um pagamento aí por trás que vai estar desatrelado à mensalidade que você já paga. E essa que é a coisa. sim, sim. E assim, as pessoas elas perguntam também: "Poxa, mas, era de graça e agora tá cobrando". Gente, inteligência artificial, quando a gente entra nessa questão também, tem todo uma política de ética e tudo mais. Mesmo com o pago, as pessoas elas já estão usando para fazer ali, inventar mentiras, fazer montagens que são falsas. Esses dias tem uma atriz que ela tá processando, não sabe nem quem direito, mas vazou nude dela e ela falou: "Gente, não vazou, não fui eu que tirei essa foto". Fizeram uma montagem dela, vazaram um nude dela que não é Eu não dela, sou que ela assim. não fez, né. Esse mamilo não é meu, ela vai ter que vazar um nude de verdade pra provar que não é ela. Então Né? assim, se a ferramenta ela cobra, ela tem um cadastro, ela tem alguma coisa, fica um pouco mais fácil ele de controlar o negócio, né. Porque senão, fica um pouco mais difícil. O Midjourney ele também teve uma época que ele era gratuito, ele tinha uns créditos ali para você utilizar, você podia fazer 25, né, e aí as pessoas criavam vários e-mails para continuar usando, mas ele deixou de ser gratuito quando criaram a imagem do Papa, né, que eu acho que foi algo que repercutiu bastante também, que era o Papa usando aquela jaqueta branca, tudo mais. Então, a partir disso, ele começou a ser pago, né, enfim. Eh, Esqueci o que eu estava Eu não falando. peguei Na essa verdade fase na do. verdade, eu tô assim, né, a pessoa é fotógrafa. Eu tô incomodada, porque eu tô com uma blusa escura e o fundo tá escuro. Se você tá ouvindo só o áudio, você vai ter que ir no YouTube ver. Eu tô me sentindo que eu sou uma cabeça flutuante, assim, Ótimo, não porque tem nada ficou de tudo errado, não. Sua voz escuro. tá ótima, você tá super bem aparente, tá super tranquilo. O importante é a gente estar aqui nessa vibe legal. E vamos evoluir um pouquinho nisso, Carlinha. Hoje a fotografia, eu vejo algumas pessoas que estão já entranhadas nesse meio da inteligência artificial. Os criadores de conteúdo estão muito presentes. Eu acho que tem muita gente se taxando como o guru do tal, só que, cara, não dá para ser guru do tal com poucos meses. Eu acho que tem pessoas que estão mais experientes, mais estudadas, mais evoluídas, mas a gente tem que ser também meio que tranquilos em afirmar que a gente está todo dia numa evolução constante, é novidade atrás de novidade atrás de novidade. Eu recebi outro dia que agora, eu estou produzindo alguns conteúdos para um produto novo, e um amigo meu me falou assim: vamos gravar em espanhol? Eu falei, brother, eu não falo espanhol. Eu entendo tudo. Eu não falo espanhol. Ah, mas eu vi você falando inglês. Eu falei, não, meu inglês é fluente, eu dou aula em inglês sem problema nenhum. Mas eu não falo espanhol. Não, mas vamos fazer espanhol, mercado pra gente vai ser bom. Eu falei, como que você tá pensando em fazer isso? Só um minutinho. Ele pegou meu vídeo, colocou numa inteligência artificial, com a minha cara, com a minha voz, e eu falando espanhol. Eu Como falei, você não fala espanhol, Ribas? Tá me enganando, pô? falei, que porcaria que é essa, velho? E aí que eu fui ver, falei, gente, olha como é que são as coisas. Até alguns meses atrás isso não existia. Até alguns meses atrás isso era impossível. Até alguns meses atrás eu não imaginava alguma coisa do tipo. E assim, eu não sei a idade da galera que tá aí vendo, eu sou de 83, façam as contas, e Eu também eu sou de sou de uma época 83, que eu vi os. apesar de parecer 20 anos mais nova que o Ribas, eu também sou de 83. Oi, gente. Vamos ver quem que ganha. Eu sou de junho. Eu sou de dezembro. Ó, é, então, eu, eu sou de uma época que tinha os Jetsons, cara. E os Jetsons, pra quem não sabe, é um desenho animado que era futuro do futuro do futuro. E isso era, eu vi esse desenho quando eu tinha 5, 7, 10 anos de idade. Era o carro voador, que ainda não ficou, não vingou, mas de lá para cá temos o vídeo médico, a videoconferência, A gente tem um o robô teletransporte, faxineiro, praticamente, né. praticamente o teletransporte, né? A videoconferência meio que eu entendo como se fosse isso hoje. Então, assim, nem lá se previa a inteligência artificial como está hoje, né? E por isso que eu falo que eu acho que o guru de hoje, que pode ser um cara muito experiente, ele ainda tem muito que aprender. E na fotografia, eu só tô vendo pessoas que estão, igual eu falei, muito engajadas, o que são poucas, interessadas, que talvez tenha uma parcela pouca também, e gente nem aí para isso.
E aí que os nem aí para isso é a minha maior preocupação, que eu acho que você não precisa ser um adepto, você não precisa ser um usuário hard, mas pelo menos um interessado, um entendido da base, porque senão daqui a pouco, na nossa profissão de criação, de fotógrafos, produtor de imagens, de educadores, de retocadores, se a gente não estiver antenado nisso, sequer antenado, nós vamos ser uma parcela daqueles fotógrafos que lá atrás, lá para o ano 2000, quando teve a máquina digital e eles falavam, isso não é para mim, a resolução disso não presta, a resolução, isso não é fotografia, isso não vai funcionar nunca, o cromo, eu falei, velho, só evolui. Você pode continuar fotografando no seu analógico, você pode continuar produzindo sem a inteligência artificial, mas ela é um caminho sem volta, assim como o digital da fotografia é, sabe? Como é que você está vendo isso hoje? Como é que as pessoas estão recebendo essas informações com tantas possibilidades? Porque eu acho que o que traz medo é o fato da autoria não estar mais na mão da pessoa. E aí ela Eu acho que é achar um que tudo pouco. vai ser construído com algo meio fake. O que realmente Uhum, ainda as produções generativas estão um pouquinho fake ainda. Mas, cara, o que você viu há 2 meses atrás já é total, anos-luz agora, 2 meses à frente, né? sim. Mas eu sinto que tem gente com um pé atrás aí, com medo e sem saber o que pensar, e às vezes nem preocupado com isso. E eu vi isso em 3 congressos que eu fui, um em sequência do outro, onde profissionais e eu, inclusive, em palco, perguntamos: quem conhece o quê? Uma certa inteligência artificial. Quem já fez isso? E pouquíssimas pessoas falavam a respeito. Pouquíssimas pessoas levantavam a mão. E Ribas, a alguns gente profissionais até defendendo que ah, isso aí não é muito bem o que eu gostaria. Eu não tô falando que você gosta, eu tô falando que vai ser. É o que já sim. é. A gente não vai muito longe, tem gente que não usa Lightroom e Photoshop ainda, né, tem gente que Não, ainda é mesmo. defende a questão do que não precisa de pós-produção, porque a minha foto sai pronta da câmera. Então, assim, eu acho que tem muita gente que tá com medo, né, de poxa, isso vai roubar meu lugar, e tem algumas pessoas que estão fechando totalmente o olho para isso e falando da experiência, da conexão e tudo mais, fazendo todo um storytelling, né, para falar da importância do fotógrafo, da experiência e tudo. Mas tem também muita gente com a síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, eu não vou mudar, né? Nunca ouvi falar isso não, que legal. É síndrome de Gabriela, tem muita Gabriela, né? Tem gente que é Gabriela até hoje, né? Como você diria dos fotógrafos atrás, da questão do analógico. Gente, às vezes, que fala da questão da mirrorless. Ah, não, porque. Ah, não, mas a minha aqui tá melhor. A pessoa tá com a mesma câmera há 10 anos, ela já sabe mexer, já sabe apertar todos os botões, ela já exporta a foto daquele jeito, e ela não está aberta a aprender de outra forma. E tá tudo bem se ela não quiser, mas uma coisa que você não pode impedir é a evolução das coisas. As coisas evoluem, até os animais, as plantas, tudo evolui, né? A gente não tem como barrar mais isso. E aquela pessoa que ela não perceber, a gente que estuda, se você fecha o olho e pisca, o negócio já fica obsoleto, né? Agora imagina a pessoa que não tá olhando para isso e que de repente lá na frente, ah, não, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo. Ela vai, com certeza, ser passada por um menino de 17, 18 anos que tá lá É, se atualizando de os tudo, sabe. riscos não quer dizer que você não vai poder se atualizar, mas vamos pensar, a estrada já está longa, as informações já são inúmeras e você vai ter uma concorrência com pessoas que estão com a cabeça mais antenada nisso, que é exatamente o moleque de 16, 17, 18 anos que está o entrante no mercado, que já tem muito mais presença nisso do que, né, pessoas que deixaram passar esse time. Eu acho que não é obrigatório estar presente, executando, Sim, criando imagem. Eu acho que tem nicho para tudo. sim, Tem nicho para tudo. Você tem um artista digital que vai estar assinando o plano mais hard do Midjourney para poder usar da mais alta velocidade, para criar o máximo de possibilidade, para usar isso no mercado publicitário, para mesclar isso com algumas fotografias, para diminuir o custo numa produção que ele vai precisar ter, e tudo bem. Mas você vai ter, por exemplo, um retocador como eu, que eu não crio imagens, eu não faço a criação dessas imagens, eu retoco aquilo que tem. Mas aí com uma inteligência artificial X eu consigo fazer um tratamento de pele mais rápido, mais natural, mais profissional, coisas que eu demoraria horas para fazer. Um retoque do fundo de um cliente que chegou todo zoado, eu preciso fazer um retoque para desamassar tecido, que às vezes demora horrores, principalmente para a galera de newborn sabe como é que funciona isso, e eu sou um defensor da pré-produção.
onde, cara, Sim, estica o total, paninho e não total, não vem com essa custa. porcaria de ficar fazendo, sabe, esticando isso na hora, não custa isso, isso traz também uma leveza na produção, ao ponto de também fazer o uso talvez da generativa junto ao Photoshop. Eu fiz um trabalho disso há pouco tempo atrás para um cliente, onde ele tinha uma família com 5 crianças e 2 adultos, mentira, 3 crianças e 2 adultos, eram 5 no total, e um deles estava escondido atrás do pai. E ele tinha outra imagem que ele tinha a criança bonitinha, ele queria juntar as duas. Sim, Então, cara, em outros meios eu não iria pegar esse trabalho, por quê? Iria demorar muito tempo, ia dar muito trabalho, eu precisaria cobrar isso, e o custo não valeria para o sim, cliente. sim, Hoje, eu cobrei um valor justo, utilizando do potencial, onde com a inteligência artificial eu consegui tirar a pessoa e com a ajuda, então, do recurso que eu já tenho de conhecimento de pós-produção, eu inseri a outra, porque o difícil sim, era tirar a outra, entendeu? sim. Então, isso tudo facilita demais, cara. E Eu esse é o tenho, ponto. eu tenho um trabalho que eu cobrei caro também, na época. Eu fiz esse trabalho o ano passado. É uma mãe que ela foi pra Disney, a criança tinha 1 aninho e ela tirou uma foto atrás do castelo da Cinderela e atrás tinham várias pessoas. Só que ela tirou várias fotos. O que que eu fiz? Eu peguei umas 10, 12 fotos. Aí aquele pedaço do castelo que tinha um cara X, e ela queria uma foto específica. Eu pegava aquele pedaço do castelo de uma outra foto, que o cara não estava aparecendo, copiava aquele pedaço e colava. Tinha pedaços ali que eu não tinha nada, que eu tive que reconstruir, desenhar ali mesmo. E aí, esse ano, eu dei risada na hora que eu vi. Ela me mandou a mesma foto da menina maiorzinha, na mesma mesa, atrás do castelo da Disney e tudo mais. Meu, eu fiz a foto, sei lá, em 15 minutos, sendo que da outra demorei 1 hora e meia para fazer. Porque a inteligência artificial generativa, ela já foi imaginando pela cor. Pode ser que aquele quadradinho do castelo não fosse daquele jeito, mas estava desfocado o fundo, assim, sabe? E eu falei, poxa, não é que meu trabalho vai acabar. A cliente não vai baixar o Photoshop para fazer isso, assinar o plano da Adobe para Não. fazer isso. Ela não vai. Mas eu fiz isso muito mais rápido, né? E aí isso me permite pegar mais trabalhos e fazer mais coisas e fazer melhor também, né? Muitas vezes. E as Aí que pessoas entra, a gente não está olham isso. antenado o que, que é capaz da gente ter. Qual que é a função hoje na inteligência artificial, em tudo aquilo que a gente tem capacidade? Vamos pensar no que é o nosso rol de. eh, o que é a pós-produção, ou melhor, o que, que nós precisamos para a pós-produção de uma imagem acontecer? Computador, software, ferramentas talvez manuais e conhecimento. O conhecimento que existem tais softwares, o conhecimento de usar tais softwares, o conhecimento de saber aplicar corretamente tais softwares e usar as ferramentas, que no caso eu estou falando de mouse, teclado, tablet, eh, gadgets ou o que quer que seja, e ter um equipamento que funcione para isso. Sim. Né? Porque hoje, Carlinha, como eu tenho muito essa ligação com o mundo do Lightroom, e ele me traz essa visibilidade, onde eu sou um cara que sou muito procurado por aquilo que vem a ter necessidade para esse meio, eu recebi, por exemplo, anteontem, uma, uma sequência de dúvidas a respeito do Lightroom, acusando ele de que tá tudo lento. O Lightroom tá deixando minha máquina lenta, o Lightroom não sei o que lá. Outros meios, o Lightroom corrompeu as minhas imagens. Pois é, e as várias vertentes de pessoas que vêm me procurar esses pensamentos, e aí falando do equipamento em si, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Hoje, com a evolução de um Lightroom, que tem inteligência artificial na criação de camadas, que vai identificar pessoas, que vai remover um ruído, que vai aplicar um desfoque no fundo, que vai fazer um retoque em micropartes da pessoa, fazer um tratamento de pele, por mais que não seja tão ultra evoluído, isso requer equipamento, Sim. né? E a gente não precisa pensar em ultra megas equipamentos, mas sim equipamentos que sejam minimamente solicitados com um volume X de memória RAM. Eu não vou citar valores aqui, porque é só entrar hoje no site da Adobe e perguntar o que é os valores mínimos e os recomendados. Eu É, recomendo você ir exato. um pouco acima do recomendado, né? Senão a gente vai falar de valor de números agora em 2023, que daqui a 2, 3 meses pode Eu precisar sempre falo, de outras é a coisas. dúvida também que mais aparece. Qual o computador que eu compro para usar o Photoshop? Aí eu falo isso, né? E fica mais uma vez. É isso, gente. Vai lá no Google, digita isso, qual é o mínimo que eu preciso para usar. Ele já vai jogar direto você na página da Adobe e aí ele vai falar atualizado o que, que Isso. você precisa ter. De valor não financeiro, né? Só que o Valor de mínimo, tamanho, de o mínimo né? de Não valor, capacidade. de capacidade.
Agora, o mínimo que eles pedem é o mínimo para fazer funcionar. O recomendado, na minha opinião, é o mínimo que você tem para você não passar raiva, Sim. tá? Então, assim, se você puder ir acima do mínimo, vai ser legal, Sim, tá? sim. Aos dias de hoje, RAM 16, acima disso, se possível 32, tá? Um SSD, claro, NVMe M2, talvez você já estaria bem executado. As placas de vídeo estão sendo muito requisitadas para isso. O Lightroom usa muito a placa de vídeo para as identificações de inteligência artificial, assim como também o Photoshop. Inclusive, se ele não tiver uma É, placa de vídeo compatível, ele vai te acusar, falar que tem não é coisa que ele nem possível nem hoje é, você tem usar coisa os que nem recursos. funciona. É. E, e aí você fala, nossa, mas é um absurdo. Cara, não é um absurdo. Para você O ter celular já mais fica velho, né, você capacidade. Mas a galera reclama, né, que a obsolescência programada não é só isso, mas existe, claro, uma necessidade de um recurso físico para processar com mais potência aquilo que é uma tecnologia que requer mais recurso. sim, E aí o seu computador que funcionava até a versão 12.5, que ainda já estava com algumas questões já de inteligência, mas não tão ativo, e hoje com a 13.01, não vai funcionar tão bem, porque tem coisas ali que precisam de um processamento maior. Estou falando do Lightroom no caso. E aí a gente parte, então, para o software que a gente está falando, então. Para que você vai usar? E aí, voltando, a gente está falando disso porque eu acho que o mínimo de entendimento é necessário. O que hoje a gente tem de inteligência artificial presente hoje no mercado da fotografia? A gente tem uma sequência de softwares, né, que já vem com inteligência paralela, que antes era um plugin, pode ser usado como plugin, que é a série Topaz, que a gente tem hoje uma sequência que tem inteligência artificial de remoção de ruído, de nitidez, de criar tratamento de imagens pele. em maior tratamento de pele, criar imagens com uma interpolação maior e usa muito o recurso disso. O próprio Photoshop, que a gente tem alguns recursos internos, como os filtros neurais, e hoje a parte de criação generativa. O Lightroom, que tem toda essa base. Eu não sei se o Capture One está com alguma coisa interna dentro dele que traz inteligência artificial. Não andei pesquisando, tá? Mas vou dar uma olhada. A gente tem por detrás disso a empresas paralelas como a Imagem, como o Aftershoot e outras que fazem a parte de seleção e triagem e tratamento automático de imagens. Eu estou usando o Aftershoot, cara, é absurdo o tempo que eu tenho ganho com relação a isso. Não, para evento Os é uma plu... loucura. Não, sensacional, Muito sensacional. bom. O... Os plugins do Photoshop, hoje eu também estou muito em utilização da suíte de aplicativos da Retouch for Me, que faz alisamento de tecido, identificação de fundo, limpeza de fundo, retoque de pele, retoque de dodge and burn, micro dodge and burn, coisa que eu demoraria horas na canetinha, ficar rabiscando, e, cara, 2, 3 cliques o negócio está pronto. Então, assim, é um overview de possibilidade de ferramentas que eu tenho nas minhas mãos e que aí entra o conhecimento. O conhecimento de saber que existe, o conhecimento de saber para que eu vou usar, o conhecimento de saber se é necessário para mim e como utilizar isso Sim, tudo. sim, exatamente. Porque eu vejo também que às vezes as pessoas elas estão utilizando a inteligência artificial e os plugins e tudo mais, como se fosse curso. Qualquer coisa que aparece para a pessoa comprar, ela vai lá e compra. Cara, você nem sabe se você vai usar ou não, sabe? Então, peraí, calma. Primeiro veja se isso vai ter serventia, se isso vai te trazer lucro, se isso vai te trazer realmente um ganho financeiro, ou, ah, não, eu vou comprar, sei lá, o Topaz, por exemplo, para aumentar a imagem que você gera no Midjourney, essas coisas, é maravilhoso, né? Mas seria para mim, seria praticamente para isso. Eu não tenho tanto por que fazer essa interpolação de imagem assim tão grande. Teve uma época que eu pensei numa coisa, eu falei, tá bom, vou investir, porque é em dólar o negócio, não tá tão barato assim. Eu falei, não, por enquanto não tenho retorno financeiro para usar. E aí eu uso outros que existem, que não são tão bons, mas tem gratuito, tem tipo Big JPEG, né, que é uma plataforma que você entra e aí para aumentar o tamanho da imagem até 4 vezes gratuito, depois você tem lá os pacotes para pagar. Então, é isso, é saber, né, o que é, para que serve, isso vai ajudar para mim, não vai ajudar, né, como que eu posso, né, fazer com que o meu trabalho seja mais produtivo, seja mais rentável com a inteligência artificial, né? E adaptar isso ao seu fluxo. Você, por exemplo, é uma fotógrafa de família, de newborn, e eu sou um fotógrafo de casamento. Apesar de que hoje eu trato mais, edito mais do que eu fotografo, dou mais aula do que isso, mas eu continuo ainda fotografando. Então, o aftershoot, para mim,
tenho uma vantagem gigantesca de pegar o material do meu cliente ou o meu próprio material de um casamento, de um alto volume de imagens e fazer uma seleção automática desse material. E eu treinar ele para que ele me entenda cada vez mais e tratar ele com o meu estilo. Muita gente entende que é apenas um preset, mas não. Ele identifica o que cada imagem necessita e faz um ajuste de equalização e aplicação do meu preset em Sim. cima disso, mas com variações para que ele chegue no resultado mais próximo possível, como se eu estivesse fazendo manualmente. Para você, essa aplicação talvez não seja tão necessária. Sim, sim. O volume de imagens que você tem clicado para aquilo que você vai pós-processar é infinitamente menor do que de um casamento ou de uma Sim, formatura. sim. Mas, se a gente for pensar no seu meio que você precisa de Photoshop para viver, que hoje o newborn precisa do Photoshop, a gestante possivelmente vai precisar de um Photoshop, ou às vezes a gente ir para moda que possivelmente vai precisar de um Photoshop, plugins como o Retouch for Me Heal, por exemplo, que faz, por exemplo, uma identificação de manchinhas na pele, que faz a remoção automática como se fosse um band-aid do Photoshop, ou o Micro Dodge and Burn, que já faz o alisamento da minha pele, ou a remoção o alisamento de tecido, ou o criar um glowzinho com um volume de imagens. Enfim, cada meio vai ter a sua necessidade e que às Sim, vezes com um clique que custou, vamos supor, vou falar de números assim, um plugin do Retouch for Me custa a base de 100, $120, alguma coisa assim. Nossa, riba, R$ 600, você tá lá, você tá maluco? Falei, cara, primeiro, é R$ 600 para a vida, não é mensalidade, sim, tô falando desse plugin, tá? Segundo, se com 2 ensaios de newborn você usou eles integralmente, clicando e aplicando e economizou aí suas 3, 4, 5 horas, cara, multiplica essas 3, 4, 5 horas pelo seu custo, talvez você já pagou o evento com o plugin com sim, um evento. E sim. os próximos ele é gratuito, ou seja, você já agora é só usar, só vem usar. Vamos só colher os frutos disso, né? E aí entra o pensar, igual você falou, a gente não precisa sair comprando tudo à torta e assinando tudo à torta e à rodo, mas sim a gente pensar em como vai lidar com tudo isso. Colocar na mesa é o que eu ensino lá no início dos meus treinamentos. Como que você clica? Como que você faz? Qual que é o seu fluxo? Você chegou de um evento, o que que você faz? Onde que suas imagens são colocadas? Como é que é seu backup? Como é que é a sua seleção de fotos? Qual que é o volume? Quanto tempo que você entrega? Você terceiriza? Não. Como é que é isso? Como é que você criou seu preset? Você copiou de alguém? Você não sabe nem desse alguém do que se trata? Então a gente vai criando o fluxo, entendendo esse fluxo, sabendo os meandros, para que você tem as necessidades, e a partir disso você conduz, né? Em você ter a, digamos assim, a possibilidade de usar certas ferramentas, de adquirir algumas, de assinar outras, e de não deixar nenhuma também a ser utilizada, porque o seu fluxo pode ser que não seja necessário. E tá tudo bem quanto a isso. Sim. Eu acho também que é aquela questão, né, você estava falando de encurtar caminhos. É igual também, de repente, comprar um curso. É que tem gente que sai comprando tudo, não sabe nem o que que precisa. Mas, poxa, às vezes, né, eu comprar um curso, em vez de ter que fazer várias milhares de coisas e ficar procurando na internet, caçando para tentar achar vários conteúdos, às vezes você já trilhou um caminho dentro do Lightroom que eu não trilhei. Né, e poxa, por que não eu vou cortar caminho e vou tentar aprender com quem, já fez isso, ou vou conversar, ou vou trocar. Às vezes as pessoas elas preferem tentar comprar o preset do cara do que perguntar o que que ele faz para chegar naquele resultado, né. E eu trabalho com edição de fotógrafa, a pessoa manda referência, aí a pessoa está usando um softbox daqueles mais baratinho, com uma lâmpada comum, e me manda referência de uma fotógrafa que tem um super janelão de 2x2 e tá usando uma luz natural. Eu falo: "Desculpa, eu não vou chegar no mesmo resultado". E às vezes as pessoas acham até que eu tô sendo grossa. "Nossa, mas você não quer trabalhar, não quer fazer? Você não é a boa do Photoshop?". Eu falo: "Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra", né. Então, por que, de repente, em vez de comprar o preset da fotógrafa, eu não tento entender ali minimamente, né, o que você falou de defender a pré-produção, eu não tento entender o que que é que tem ali antes, né, para saber, de repente, eu não preciso, ter tanto trabalho assim, se eu mexesse um pouco na configuração da minha câmera, alguma coisa, eu ia conseguir aquele resultado. Até bases, né? Eu tive muitos clientes que seguem um pouco dessa linha de eu quero ser igual a alguém. Essa pessoa não sabe o porquê que ela quer ser aquele alguém.
Ela só acha que o outro tá fazendo fama e ela quer uma cópia daquilo pra ela poder ganhar o momento dela, o dinheiro dela, a situação dela. E como a referência dela chegou nos resultados também é indiferente para ela. Ela só quer aquilo pronto. E aí um dia uma fotógrafa chegou com um processo bem parecido com o que você falou aí agora. Imaginem um cenário. Vamos lá. Quem tá me ouvindo, fecha os olhinhos e vamos entender. Imagina uma foto linda, maravilhosa, clicada por uma 50mm 1.2, em 1.2, com o sol de contra se pondo, ou melhor, nascendo, e uma garotinha sentada num gramado. Esse gramado cheio de orvalho, porque à noite teve um sereno. A fotógrafa está deitada quase no chão, pegando na linha dos olhos dessa garotinha, a garotinha mexendo com uma flor extremamente nítida, bem focada, com o sol atrás dela, criando aquela luz meio amarela, alaranjada, com tudo meio que as gotinhas meio que brilhando, porque o sol estava batendo contra. Conseguiu sacar? Aquela grama Aí que me não é veio. aquela grama de verão do meio-dia, aquele verde que é aquele verde das Bonito, fotografias né? Não é aquela russas. coisa gritante. Isso. E aí chega uma fotógrafa e tá tudo bem chegar querendo isso. O problema é eu não entender o como que a gente vai chegar no resultado final disso. Primeiro, para que você quer uma foto igual essa? Ela falou, eu quero uma foto igual essa, eu quero fazer minha fotografia igual essa. Eu quero ter essa pós-produção dela. Eu falei, olha, primeiro, eu sou um instrutor de pós-produção. Você entende que eu vou te pedir para você melhorar a sua fotografia, para você ter uma pós-produção mais efetiva? Claro! Agora, deixa eu te perguntar, para que você quer uma imagem desse jeito? Você sabe onde é que você quer chegar? Muita gente, as pessoas não sabem, porque elas acham que é, o mercado tá assim, né? E ela quer simplesmente surfar essa onda, mas se a gente não sabe para onde que a gente quer ir, qualquer caminho serve, mas daqui a pouco a gente vai tomar outros caminhos que a gente vai precisar voltar atrás. Ou refazer muitas coisas, porque não é a gente não consegue se sustentar muitas vezes com algo que não nos representa. Eu falei, olha, para a gente poder trabalhar, eu preciso entender a sua fotografia. E já que você tem essas referências, deixa eu entender o seu arquivo bruto. Tem como você me enviar? Tem. 70 a 80% das imagens que ela me enviou eram fotografias clicadas em dias nublados ou que tinham o céu estourado, que não tinha essa preocupação com o horário. Elas normalmente estavam sendo clicadas num ângulo um pouquinho mais superior para baixo, eu via mais grama do que céu. A grama estava zoada, porque a lente não desfocava, a lente tinha um diafragma mais fechado, o fundo às vezes tinha coisas que te traziam uma distração. Exemplo, por exemplo, uma das fotos tinha um muro chapiscado todo pichado. Hoje, nos dias de hoje, com o pé nas costas, eu falei, você tá afim? Vamos lá, vamos selecionar o objeto, fazer o fundo selecionado, prompt, trocar fundo, pá, é isso. Eu vou estar ensinando ela alguma coisa? Não, só estou usando a prompt. Mas na época eu falei com ela, eu falei, olha, você está afim de ser fotógrafa ou você quer ser editora? Porque se você for fazer essa necessidade de mudança do jeito que você está querendo para ser igual à sua referência visual, você vai precisar passar tanto tempo na frente do computador que vai ficar insustentável. Porque a mesma foto dessa uma garotinha vai precisar ser igual a outra do lado dela, para compor o álbum, para pelo menos umas 10, 15, 20 fotos. O tempo que você vai gastar, e hoje até mesmo na sua inteligência artificial tem um problema sério, Carla, que ainda não foi solucionado. Imagine eu precisar Ele, tocar 20 fundos de fotos para que sejam iguais. Não dá. ele não mantém, ele não mantém. E aí a gente volta em ter que fazer a manipulação que já existia. Sempre existiu manipulação de imagens. Existe gente que faz Que match entra. painting, que é a coisa mais maravilhosa da face da Terra. Que faz o quê? Não, Mete o quê? match painting, que é aquelas pinturas, carta de Ah, match, match painting. match painting. My English is not very good. Eu só Não, eu só não entendo. ouvi. Picou aqui para mim. Não. E aí você vai conseguir fazer, né, só que você vai ter que mudar a foto inteira. Eu recebi uma foto e às vezes as pessoas falam: "Ah, eu quero uma edição fine art". Primeiro, o que que é fine art pra você? A gente acho que cabe um episódio só pra falar de fine art. E aí também vem com essa questão, eu peguei, assim, o céu totalmente estourado, aquela sombra dura, eu editei realmente, mas assim, eu refiz a foto, eu troquei o céu,
eu tive que editar totalmente, tirar as manchas de sol, porque ela estava embaixo de uma árvore, então ela estava parecendo uma girafa toda manchada, assim. Tive que tirar, refazer a pele dela toda. E aí é aquilo, né, com o tempo. E uma história curiosa, eu sou fotógrafa, mas eu também não fotografo, eu nem tenho orçamento, não vendo ensaio. Se alguém me pede orçamento, se é amigo, eu faço de graça e falo que a pessoa me paga só a edição, porque hoje eu sou editora. E eu fui estudar fotografia. Primeiro eu comecei Photoshop, porque eu queria uma fotografia artística e fazer umas montagens, fazer umas coisas muito malucas que tinha na minha cabeça. E eu achava que eu ia conseguir isso com o Photoshop. Aí, quanto mais eu estudava Photoshop, mais eu percebia que eu tinha que estudar fotografia, né? Que eu não ia conseguir chegar naquele resultado só com a pós-produção. Mesmo com a inteligência artificial hoje. É mais difícil. E aí entra os custos, né? Porque custo, quando eu falo, é tempo, né? Sim. E, enfim, tema para os próximos nossos, produtividade, valores e custos e tudo mais, mas se a gente não colocar na ponta do lápis o que a gente está gastando de tempo na finalização da nossa imagem, sendo que a gente poderia ter melhorado isso tudo na produção das nossas imagens, para a gente ter um melhor material preparado para tudo isso, igual, por exemplo, você que está me vendo aqui agora, possivelmente você está me vendo com um fundo bonitinho, mais escuro, com uma estande do lado, outra estande do outro, mas a gente está gravando isso aqui agora exatamente com um fundo verde. Uhum. Porque o meu fundo é virtual. Eu estou num lugar que não é tão bonito igual o da Carla, sabe? E se eu não pensasse para programar isso, então vamos zoar com o editor, que no caso aqui o editor dessas imagens vai ser eu. Então, basicamente, ó, 1, 2, 3 e puf, acabou. Tá aí, ó. Ninguém tá me vendo, ninguém tá vendo do que se trata. Por quê? Porque eu não tenho luz. E a vida é feita de luz. Eu acendi as luzes. Eu tenho uma luz do lado direito, eu tenho uma luz do lado esquerdo, no reflexo do meu óculos, para quem tá me vendo aí dá para ver. Eu tenho uma luz frontal, uma luz que ilumina o fundo. Eu também tô Que se eu não cheia de luz tivesse aqui, isso, ó. que fosse usar. Aí, ó. E Tô se eu não fosse usar registrando dos aqui. recursos. Depois a gente coloca as imagens nos stories para vocês verem do que o Imbas tá falando. Exatamente. Se a gente não pensa na pré-produção para a gente ter uma pós-produção efetiva, eu passaria horas recortando ribas para poder fazer frame a frame nisso. Não, bicho, agora eu pensando numa iluminação, com a produção de uma luz de frente, uma luz de lado, e eu tenho tudo bonitinho, com um clique eu vou lá, substituir, está tudo pronto. Esse é o fundamento. Não tem inteligência artificial que vai te facilitar a vida. Se você não souber o como fazer antes para preparar para o durante, para estar muito bem executado no pós. Eu fiz uma pós-produção de uma sequência de umas pessoas, um fotógrafo americano fez uma foto com o fundo de um tecido todo amarrotado, tecido cinza, muito próximo ao fundo. Era uma sequência de 9 executivos, e eu precisava recortar para colocar um novo fundo. Ele me deu um fundo. Eu fiz o recorte dessa imagem, executei, coloquei. A gente precisou fazer o color match, que aqui era, o fundo tinha uma iluminação mais amarelada, mesclada com azul, as pessoas estavam clicadas com uma outra iluminação, então eu fiz o tratamento do primeiro plano das pessoas, fiz o tratamento do segundo, coloquei as duas e utilizei um plugin que o próprio Photoshop tem, que dentro do Neural Filters tem lá o Harmonize, harmonizar, dá para funcionar. Eu usei um outro que chama Color Match, da própria Retouch for Me. Ele pega a imagem de referência, entende a luz e a cor e mescla com a outra foto para que elas estejam meio que assim, olha, essa foto foi clicada no mesmo ambiente, para não ficar Uhum. fake, sabe? Então, inteligência artificial no meio. Só que aí quando eu fui ver o recorte do cabelo de cada pessoa, e tinha uma senhora com um tuchozinho de cabelo assim, que era um cabelinho mais ralinho, que transparecia o fundo do tecido original e que, cara, o que a gente precisava fazer nesse retoque antigamente era fio a fio fazer o retoque para remoção e tudo mais. Eu falei para a inteligência artificial generativa do Photoshop, olha, recorta essa. Eu fiz um recortezinho da base do cocoruco do cabelo de cada um, só fiz essa seleçãozinha e falei assim, cara, eu não quero que você faça nada, só faz. Eu nem Complete, escrevi complete. prompt nada, só executa. Cara, ele me dava cada coisa mais linda, mais linda. Os Ele fios de faz cabelo saindo é, naturalmente, sabe? E a iluminado com a mesclagem com cor o do fundo. fundo. Lindo. Aí eu fui começar a ampliar. Falei, pera, isso aqui de longe tá lindo. E ampliado. Quando eu chegava perto, ele cria muito bacaninha. Só que essa faixa de substituição nessa camada que ele criou, ela é texturizadamente diferente da original. Ela é um pouco mais soft, é um pouco mais sem ruído.
Aí eu fui lá para cada generativa, fui lá e criei uma camadazinha de ruído para mesclar com o fundo. Tá vendo a pós-produção, como é que o entendimento das técnicas é necessário? Que não é só pensar que acha, a gente precisa entender das técnicas passadas, como que já nos ajudou bastante. Então, para cada camadazinha dos 9 camaradas, eu criei o ruídozinho especificamente para cada um. Aí eu entreguei. Só que aí eu fui descobrir que o fotógrafo que me passou para fazer essa manipulação tinha um cliente. E esse Uhum. cliente não sabia do fundo que ele tinha me pedido para fazer. Aí o cliente falou: eu não quero esse fundo, tá muito dourado. Eu quero outro fundo, com outros tons, com outra variação de luz, com tudo diferente. É só trocar, não é fácil? Mas olha só, claro, eu cobrei para isso. Sim. Mas eu não passei tanta raiva como eu passaria há meses ou semanas atrás se eu não tivesse os recursos que eu tenho hoje, que foram Sim. muito mais fáceis. Eu simplesmente isolei as camadas de transição, fiz uma nova adaptação de cores, fiz o recorte de cada cabelo e pedi para fazer uma nova geração, porque a generalitividade dele ele faz junto com o fundo, criei a nova camada, fiz alguns novos ajustes. Ok, demorei mais talvez um tempo para executar isso, cobrei por conta dessa Sim, mudança, o de novo, fotógrafo claro. entendeu sobre isso. Primeiro, não foi um absurdo de dinheiro que eu cobraria em meses atrás, porque, poxa, você está mandando fazer outro trabalho, cara, né? Mantive o meu relacionamento com o meu cliente, mantive o orçamento que não estourou tanto quanto eu gostaria, tanto para mim quanto para ele, e as coisas foram sutilmente, digamos, adaptadas com o devido custo de tempo, com o devido conhecimento de aplicação e, claro, com as ferramentas que me ajudaram a trabalhar com isso. E é isso que a gente tem que lidar nesse processo todo, para quem ainda está com a cabeça fechada, que inteligência artificial não é para mim, isso aí é uma bobagem, isso aí é criação aleatória, é muita deepfake da vida. Cara, não, não. Pensa, pensa que o simples ajuste da cor da sobrancelha no Lightroom pode te ajudar. Pode, Pode te ajudar. pode, demais. Sabe o Tá? que Então, mais pode não ajudar estejam, eles? não estejam alienados. Que esse podcast de hoje, para quem está nos ouvindo, sirva para que, olha que Ribas e Carlinha entenderam. Eu entendi que a gente precisa pesquisar. Pesquisar sobre o quê? Sobre as ferramentas que estão presentes hoje no mercado, aquilo que pode me beneficiar, aquilo que pode me ajudar, o que vai me ajudar no meu meio de fotografia, no meu meio de pós-produção, no meu meio de criação de conteúdo. Tudo isso. Tudo isso. E a autoria não vai sumir. Porque o chat GPT criou ontem para mim um post no blog, mas eu não deixei de ir lá e entender, e ler, e rever, e colocar as minhas palavras, e tirar coisas erradas que ele não está preparado, e assim por diante. Foi você que pediu, né. A ideia Fui eu saiu que da tua pedi. cabeça de qualquer forma. Se fosse uma secretária que você estivesse falando para ela digitar, "Margarete, digita aí, por favor", e você fosse falando para ela, é a mesma coisa. E eu uso o ChatGPT em Mesma áudio, coisa. eu mando áudio para ele. Eu falo: "Eu quero fazer um post assim, 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 é isso, 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 isso. Você melhora essas palavras para mim?" E aí ele reescreve o Você que me eu falei. falou isso. Ah, No que celular, loucura. você No acessa o celular. aplicativo? É É um aplicativo? aplicativo. É, eu acho que só funciona no iPhone, porque uma colega tentou usar no Android e não conseguiu usar, essa parte de Ai, mandar começou a áudio. briguinha já entre a gente, né? Você é iPhone, eu tenho Android. Vamos lá, a gente já começou a entender o que time que a gente Já está com jogando. Você é Mac Não, ou mas eu PC? Vai. não, PC. Eu não sou Mac, eu sou Ah, PC. então a gente já está PC começando. Eu trabalhei com raiz, Mac durante PC 14 anos. montado. Não, eu trabalhei com Mac durante 14 anos, Apple fanboy, desde 2000 e, sei lá, 15, quando eu comprei meu primeiro Mac, até 2019 foi isso. E 19 eu olhei para o mundo e falei assim, tá, eu tô com um iMac de 27, maravilhoso, 2013, um MacBook de 15 polegadas, 2012, isso era 2018 para 19, eu falei, não vai dar certo mais para ficar com esse equipamento, vai ficar obsoleto em relação ao Lightroom, Photoshop, eu não vou ter mais cliente para vender esse equipamento, que já nem fotógrafo vai querer isso É, mais, é. vou vender. Aí o que que eu preciso comprar? Ah, vamos comprar outro Apple. Aí na época estava começando a lançar os processadores M1, e olha, a gente já tá no M3 já, né? E o M1 nem tava essa uau coisa, mas era um computador que do jeito que eu queria era 35 mil reais. Eu falei, sem chance, meu amigo. Sem chance, eu vou vender esses dois aqui. 35.000, você monta 3 quase. Eu fiz com a venda dos dois 14 mil reais aproximadamente. E comprei um Avel maravilhoso, que deu um probleminha 2 meses atrás, mas eu passei 2 anos com ele por 10.
E aí agora eu comprei um Acer Predator, que eu dei uma bombada nele, que foi mais ou menos esse valor também. Então, assim, tô bem satisfeito, sabe? Me adaptei muito no meu fluxo. Tá aí uma coisa pra gente conversar, né, Carlinha? Ah, Produtividade da muita galera coisa que pra às vezes gente está viciada conversar. no Apple, Sim, sim, Windows, iPhone, porque e Android, tem muita coisa na produtividade aí, né? sim, sim. Tem mais uma Bem, coisa que mas esse pessoal precisa saber aí da você estava inteligência? Me fala aí. falando você estava falando sobre ajudar e tudo mais, acho que uma coisa que com certeza vai ajudar a nossa audiência é se inscrever, né, e nos acompanhar aí nas redes sociais, conversar aqui nos comentários, o que que vocês querem saber, quais as ideias vocês querem dar. E eu gosto sempre no final, assim, de fazer um apanhado, isso é uma ferramenta pedagógica, eu sou pedagoga, de poder falar assim, o que que a gente falou então hoje? Então hoje a gente voltou aí com o podcast, Ribas me recebeu, muito obrigada. E falamos um pouquinho sobre inteligência artificial generativa, sobre quais são as ferramentas que tem hoje dentro do mercado da fotografia para fazer a pós-produção da tua imagem e da importância, né, de você estar sempre se atualizando. E é isso, meu recadinho é sigam Para quem chegou até esse final, sigam a vale a pena gente. então, a gente não está dando um spoiler antes, né? A gente falou então basicamente do que o Photoshop hoje com a base generativa dele do Firefly está fazendo. Paralelo a isso, a gente tem o DALL-E, que está embutido hoje dentro do Bing, né, junto com o ChatGPT. Paralelo ao DALL-E tem o Midjourney, que também é uma ferramenta de geração de imagens generativas, e a gente tem os plugins do Photoshop, como, por exemplo, os da Topaz, os da Retouch for Me, e outros mais que possam nos ajudar, ou até os filtros neurais internos, que tem alguma inteligência também lá dentro, fora as viabilidades da gente poder estar integrando isso ao nosso fluxo de uma maneira saudável, né, e a gente poder entender cada etapa de que é realmente necessário, e para a gente também não ficar alienado e também não precisa ficar totalmente viciado em cada uma das micro detalhes de ferramentas, porque nem tudo é necessário, nem tudo aquilo que você vai usar. Pensem, usem, invistam naquilo que realmente for necessário para que vocês possam ter efetividade e retorno daquilo que vocês estão precisando. E não esquece de dar um like. Deixa o like, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Tamo junto. E é isso aí. Carlinha, obrigado, viu? Obrigada a você. É isso. Espero que você tenha sido muito bem acolhido aqui no nosso podcast, primeiro de muitos. A casa é sua, mais do que sua. O dia que você quiser abrir a porta sozinha, fica super à vontade, tá? Obrigada. Tamo junto e até a É próxima aí. isso. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.